Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida. Desta quinta-feira, estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Que alegria ter você aqui mais uma vez, hoje quinta-feira, trazendo mais uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações, curta o vídeo e compartilhe o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder. Você sabe que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E nós vamos já para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no capítulo 30 de Provérbios, dos versículos 10 ao 17. Provérbios 30, versículos 10 a 17, ok? Vamos ler a palavra do Senhor, Provérbios 30, versículos 10 a 17. Não calunie o servo diante do seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. Aqui eu quero simplificar esse versículo dizendo o seguinte: não se meta numa conversa onde você não é chamado. Não fale mal de alguém que nada tem a ver com você, não fale mal, na verdade, não fale mal de ninguém. Porque não vale a pena falar mal, caluniar alguém, criar uma história, criar uma situação para prejudicar alguém. Queridos, se nós formos nos preocupar com a nossa vida, com as nossas demandas, com as coisas que a gente tem para fazer, a gente já vai ter coisa suficiente para se envolver, sem precisar se envolver com a vida dos outros. O que nós temos que fazer pelos outros é abençoar, é ajudar, é poder contribuir de alguma forma, mas não prejudicar. Nós precisamos abençoar a vida das pessoas. Deus nos chamou para ser um instrumento de bênção e não um problema. Então, não fica criando confusão, situação ou tentando prejudicar alguém. Vai cuidar de fazer aquilo que vai ser bom para você e que vai ser instrumento de bênção para outras pessoas. Cuida da sua casa, da sua família, cuida do seu trabalho, cuida da sua saúde, cuida da sua vida emocional, cuida da sua vida espiritual. Já tem muita coisa para fazer. Se você realmente for cuidar e se atentar para aquilo que realmente é importante, você não vai ter tempo para se envolver com coisas que realmente não valem a pena, tá bom? Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados desse mundo. Olha quanto tipo de gente ele coloca aqui, né? Ele já não calunia o servo do seu senhor na frente dele, tal. Depois ele coloca aqui uma série de pessoas complicadas. Veja, primeiro ele fala da pessoa que amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem sobre a terra e os seus dias se prolonguem. Então, se tem uma coisa que nós precisamos aprender é a honrar pai e mãe. Honrar não significa concordar com tudo que eles fazem, mas é reconhecer a importância deles na nossa vida. Inclusive, nós estamos aqui porque Deus usou aquele pai e aquela mãe para nos fazer vir a esse mundo. Então, se eles não fizerem mais nada, mas só o fato de terem sido instrumento de Deus para que nós pudéssemos vir ao mundo, já é motivo para honrar ao Senhor, honrar pai e mãe, tá bom? Depois ele diz que há pessoas que são puras aos seus próprios olhos e jamais foram lavadas. Uma das grandes dificuldades do ser humano é reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros. Há pessoas que são excelentes em apontar os erros dos outros. E às vezes, quem aponta demais o erro do outro está tentando esconder o seu próprio erro. Às vezes, quem fala demais do outro está tentando esconder alguma coisa na sua própria vida. Então, fique atento. Quando alguém vem para você falando mal de alguém,
provavelmente essa mesma pessoa vai falar mal de você para outra pessoa. Então é cortar mesmo, é não permitir que aquela pessoa venha prejudicar você, convencendo o seu coração, manchando o seu coração com a imagem ruim de outras pessoas. Então, ele deixa claro que tem pessoas que se acham melhores do que as demais. Tanto é que no versículo 13, ele diz que há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham os outros com desdém. Tem pessoas que são prepotentes, arrogantes, se acham autossuficientes, se acham os melhores dessa terra. É difícil lidar com pessoas arrogantes. É difícil lidar com pessoas que não reconhecem suas falhas. É difícil lidar com pessoas que se acham os senhores da verdade, os senhores do mundo. É muito difícil lidar com pessoas assim. É preciso muita sabedoria. E essa sabedoria vem de Deus. Se você precisa, no seu dia a dia, lidar com pessoas difíceis, peça sabedoria a Deus. Que Ele vai lhe dar sabedoria para que você possa conviver e se relacionar com essas pessoas sem ser contaminado. Sem ser contaminado por esse comportamento ruim, para que você não se torne também uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa presunçosa. Entende? Porque as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas de alguma forma influenciam nossa maneira de ver a vida. Então, se você começa a andar demais com pessoas arrogantes, prepotentes, autossuficientes, a tendência é você começar a copiar, mesmo que inconscientemente, o comportamento dessas pessoas. Então é preciso estar atento. Se você não está conseguindo influenciar para o bem, não se permita ser influenciado para o mal. Se você não está conseguindo influenciar para o bem, não se permita ser influenciado para o mal. O versículo 14, ele diz assim, que há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumir os aflitos da terra e os necessitados desse mundo. Pessoas que usam a própria boca para destruir a vida de outras pessoas. E aí, os versículos 15 a 17 vão dizer o seguinte: a sanguessuga tem duas filhas que se chamam Dá e Dá. Ou seja, nunca está satisfeito, nunca se contenta, é só dá, vem a nós o tempo todo. Entende? Há pessoas que são sanguessuga. Há pessoas que estão o tempo todo sugando ali dos outros. O que puder sugar, ela vai sugar. O que puder sugar, ela vai sugar. O que ela puder tirar, ela vai tirar. Então é preciso estar atento sobre as pessoas com quem nós nos relacionamos. Entende? Aí ele continua dizendo assim, olha, há 3 coisas que nunca se fartam, na verdade há 4 que nunca dizem basta. Aí ele vai dizer, primeiro, o mundo dos mortos. O cemitério pode até ficar cheio, mas o mundo dos mortos não. Sempre vai haver espaço para mais alguém. O ventre estéril. A terra que não se farta de água. E o fogo que nunca diz basta. Então, 4 coisas aqui que nunca dizem basta, que nunca se fartam. O mundo dos mortos. O ventre estéril, que gostaria de gerar, mas não gera. A terra que nunca se farta de água. E o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega a obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão, e os filhotes da águia serão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Lembra que lá no versículo 11, o texto diz que há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe? Aqui no versículo 17, ele vai trazer a consequência para isso. Porque não existe ação, decisão, escolha que não traga consequência. Tudo que nós fazemos traz algum tipo de consequência para a nossa vida. A vida que nós estamos vivendo hoje, a vida que você está levando hoje, é resultado das escolhas que você fez, das decisões que você tomou, dos caminhos que você decidiu trilhar.
Então, se nós queremos ter uma vida abençoada, uma vida próspera, é preciso primeiro honrar a Deus, amar a Deus de todo o nosso coração. Obedecer a sua palavra. Cumprir os seus mandamentos. E também honrar pai e mãe. E aqui eu volto a reafirmar que não é sobre concordar com as escolhas, com as decisões ou com o estilo de vida deles. É sobre reconhecer a importância da figura dessas pessoas na nossa vida. Honrar também significa cuidar, amar, proteger, prover, suprir. Tudo isso tem a ver com honrar. A vida que nós levamos hoje tem muito a ver com a maneira como nós olhamos para a nossa história. Talvez você esteja vivendo uma vida hoje que para você não faz muito sentido. Você tem vivido, de repente, uma vida muito aquém daquilo que você gostaria de viver. Dá uma olhadinha na sua história sobre como anda sua vida com seus pais. De repente, eles até nem estão mais entre nós, mas a maneira como você olha para a figura deles. Porque, de repente, você passou a vida inteira tentando negar a figura dos seus pais. De repente você passou a vida inteira lutando para apagar a imagem deles da sua vida, da sua mente, do seu coração. E deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que a gente foca, expande. Se você passa a vida inteira tentando negar a existência, negar a importância, negar a figura dos seus genitores, eles vão estar cada vez mais presentes na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões. Você vai refletir cada vez mais e reproduzir cada vez mais aquilo que você tenta excluir, aquilo que você tenta eliminar da sua vida. Então, se tudo aquilo que a gente foca expande, então foca naquilo que foi bom, reconhece aquilo que foi bom. Se você não tiver outro motivo para agradecer por aquilo que eles fizeram por você, agradeça por eles terem sido um instrumento de Deus para lhe trazer a vida. Reconheça que você está aqui porque um homem e uma mulher foram instrumentos de Deus para te trazer a existência. Você não nasceu do nada. Você não nasceu do nada. Você não é fruto do acaso, você não é fruto do acaso, você não é acidente de percurso. Por mais que você não tenha sido planejado e por mais que você tenha sido rejeitado, abandonado, negligenciado, mas você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você ainda não tenha descoberto isso. Talvez você não tenha ainda reconhecido a sua verdadeira identidade, a missão para a qual Deus te criou. Talvez você esteja lamentando, reclamando, talvez você esteja ainda frustrado por você estar simplesmente sobrevivendo e não vivendo aquilo que Deus tem para você. Jesus disse que ele veio para dar vida, e vida em abundância, vida com plenitude, vida com qualidade. Vida abundante, plena, com qualidade, não é vida sem problema, não é vida sem dificuldade, não é sobre isso. Mas é uma vida que se vive na presença de Deus, reconhecendo o propósito de Deus e vivendo de acordo à vontade de Deus. Então, eu quero te desafiar hoje a você olhar para a sua história e honrar a sua história. Honrar aqueles que vieram antes de você. Honrar aqueles que vieram antes de você. Você pode até não concordar com o que eles fizeram ou com o que eles deixaram de fazer. Mas você não pode negar a importância que eles tiveram para te trazer, para te fazer vir a esse mundo. Então, honre a sua história. Você não precisa reproduzir esse ciclo de destruição, esse ciclo de coisas ruins pode acabar em você. De repente você não veio de uma família estruturada, mas uma família estruturada pode vir a partir de você. De repente você não teve um bom pai, mas você pode ser um bom pai. De repente você não teve uma boa mãe, mas você pode ser uma boa mãe. Inclusive tem pessoas que não querem ter filhos por conta das experiências negativas que tiveram com seus pais. Então,
De repente você não veio de uma família estruturada, mas uma família estruturada pode vir a partir de você. Você pode quebrar esse ciclo de destruição e a partir de você uma nova história ser escrita. Você pode mudar a história da sua família. Você pode ser um instrumento de Deus para quebrar esses ciclos destrutivos e viver uma nova história a partir de você. Não seja você simplesmente aquele que vai dar continuidade às coisas ruins que aconteceram. Não, a partir de você, coisas novas, coisas boas podem acontecer. Mas depende de você. Depende das suas escolhas, depende das suas decisões. E uma coisa fundamental para isso é você honrar a sua história. Honrar quem veio antes de você. Perdoar aqueles que precisam ser perdoados. E olhar para a sua vida a partir daqui. As experiências da história que veio antes de você são importantes e não se pode negar. Ainda que você não concorde, mas elas foram vivenciadas. Mas você não precisa reproduzir aquilo que não foi bom. Ciclos podem ser quebrados e uma nova história pode ser escrita a partir da sua vida. Que Deus nos abençoe e que você se disponha a ser um restaurador de muros. Que um novo tempo seja vivido na história da sua família a partir de você. Você pode ser aquele que Deus vai usar para mudar a história da sua família. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Eu não sei o que é que Deus está querendo te mostrar nessa manhã, mas eu creio que Deus tem algo, Deus está falando algo ao seu coração nessa manhã. Uma nova história pode ser escrita na história da sua família. Um novo tempo pode ser vivido na sua família a partir de você, a partir das suas escolhas e a partir das suas decisões. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Não esquece de curtir e de compartilhar o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.